Finalmente mais um retorno do universo de Game of Thrones, mas dessa vez bem diferente. Será que pior? Saiu agora uma nova série dentro do universo de Game of Thrones. Antes da gente falar do episódio em si, eu queria setar expectativas. Essa nova série não tem o mesmo tom de Game of Thrones, tá? Não. Ela tem um tom mais de comédia, eu diria que tem um tom mais parecido ali com os filmes da Marvel, coisa do tipo, mais puxado para essa coisa, que é aquela aventura junto com uma pegada de comédia que tem várias piadinhas ao longo da série. Então, se você for assistir, pensa nisso, não vai ficar chateado porque não tem o mesmo clima sério de Game of Thrones. Eu vi muita gente criticando exatamente isso, e vamos dividir as coisas. Eu acho que você pode não gostar da pegada de comédia, ponto. Você não gosta, não é o que você quer e tá tudo bem. Outra coisa é achar que é um problema a série ser assim, porque o Cavaleiro dos Sete Reinos vem de 3 contos, na verdade, que foram lançados aqui no Brasil, compilados num livro só. São contos oficiais, feitos pelo autor das Crônicas de Gelo e Fogo, do George R. Martin. E o que acontece é que é uma história realmente que acompanha o Cavaleiro Duncan, né, ou o Dunk, e o Egg, e é uma jornada mais bem-humorada, porque o Dunk é mais bem-humorado, porque a dinâmica dele com o Egg tem essa pegada, então é uma história ainda em Westeros, ainda, sim, permeando um cenário mais ou menos 90 anos antes do começo de Game of Thrones, do que a gente viu nas Crônicas de Gelo e Fogo, ou na série Game of Thrones, mas não é aquela coisa focada em Guerra dos Tronos ali, Guerra pelo Trono de Ferro, não é também House of the Dragon com dragões, não tem. O rei ainda é um Targaryen, ainda é dinastia Targaryen, não teve ainda o golpe do Robert Baratheon, mas não tem mais dragão. Os dragões, eles foram ficando cada vez mais mirradinhos, não sei o que, os ovos não chocam mais, então ainda é uma época que os Targaryen eventualmente recebem um ovinho ali pra colocar perto do berço, mas não choca, mas é muito diferente. E a gente tá acompanhando um cavaleiro andante e o escudeiro, por mais que, claro, vai ter um desenvolvimento maior não só de ambos, mas separadamente de cada um e tal, pode ser que você veja a citação de uma coisa, de personagem aqui e ali que tem ligação com o outro que vai aparecer em Game of Thrones. Não é uma história de casas nobres. Então, assim, entende? Não tem nada disso. Pelo menos o primeiro episódio. Não é. E a proposta é meio que essa... Eu até vi algum lugar falando do termo road trip, e eu acho que é muito adequado, realmente, porque é aquela coisa de uma viagem de um cavaleiro andante, que coisas acontecerão eventualmente e tal no caminho deles, mas que vão olhar mais pra aqueles que em Game of Thrones a gente não olhava. A galera do dia a dia, que sejam as putas lá que estão trabalhando, sabe? O cara que morreu, o terceiro soldado que morreu na fileira do fogo do dragão lá, a tipo história isso, dele. Essas coisas, sabe? As pessoas de baixo mesmo. Então é uma outra ideia. Então, assim, é importante, como ele falou, você colocar as expectativas no lugar, porque senão você pode não gostar porque você achou que seria algo que não é a ideia. Aí pergunta, você acha que o começo... Porque assim, mudou o compositor pela primeira vez... não é o mesmo compositor de Game of Thrones e House of the Dragon, é outra composição. Então já muda a coisa sonora, que eu acho que é muito importante nas duas outras séries, né? Mas eles abrem a primeira cena, aí de repente começa a tocar aquela abertura de Game of Thrones e de repente o Dunk tá cagando, tipo, baldes de cocô voando. Você acha que foi meio que uma ironia, tom, né? alguma coisa? O que você acha que quis dizer? Eu acho que é pra setar o tom, porque se você pega aquele tema épico da série e coloca aqui, não combina, não bate, né? Aliás, terminando só de setar a expectativa, se eu for colocar, na minha opinião, uma expectativa pra isso aqui, pra quem ainda não assistiu, pega aquele filme Coração de Cavaleiro, com o Heath Ledger, Adoro, e substitui no lugar do Heath Ledger, coloca o Ron Weasley, só que altão, e tira a Idade Média e coloca Westeros. É esse o seriado que você vai ver ali. Essa foi a impressão que eu tive vendo o primeiro episódio. Então tem o tom do filme, né, do Heath Ledger ali, de comédia, com um personagem mais parecido com o Ron Weasley altão, mais sentido cavaleiro, e no cenário de Game of Thrones, porque acho que é a única... Eu não sei como é que isso aí vai até o final, mas eu acho que eles só estão bebendo da história ali, com nomes, e não vai ter nada de Game of Thrones, né, realmente ali pra mim. Não parece. É o mesmo mundo, então, como eu falei... Mesmas referências, mas, mas a história não tem... Pra quem é muito fã do universo, assim, a coisa avançando, digamos, continua outras temporadas e tudo, assim, ainda é a família Targaryen no trono, então você vai ter uma associação, por exemplo, não sei se você lembra,
Mas isso não é um spoiler de história, é só um spoiler de linha temporal. A gente tá falando mais ou menos 89, 90 anos antes de Game of Thrones. Sabe um mestre bem velhinho que ficava na Patrulha da Noite, que era um Targaryen também? Sim. Que ele abdicou do trono, não sei o que, foi pra lá. Então, ele aparece? nessa temporada não, provavelmente não, pelo que eu vi, mas ele tá vivo nessa época. Não é isso, não é um livro sobre ele, mas é só porque eu acho que o que vai ter de ligação é assim, esse cara existe, esse cara vai aparecer aqui e ali por algum motivo, mas... ele bebe dos nomes, né? Porque é do mesmo autor, é o mesmo universo, só que é uma história que, por mais que ela em determinado momento, ainda mais pra frente, ela vai se entrelaçar de alguma maneira com a ideia mais de poderes em Westeros, não é sobre isso. Tanto é que, independente desses 3 contos, o George Martin, ele falou, tenho vontade, se der tempo, de escrever mais um pouquinho sobre Dunk e Egg, né, pra frente de onde ele parou, não sei o quê. Mas assim, ele não acabou nem o Winds of Winter, né? não Termina a tua primeira história lá porque destruíram lá. Pois é. Então assim, não vai dar muito certo. Mas independente disso, eu acho que o foco não é a parte que se entrelaça com a macro, com o macro-universo das Crônicas de Gelo e Fogo. É esse momento deles aqui, sabe? Eu acho que é essa construção dos dois que importa. E falando um pouco então de gosto, né? Saindo um pouco de setar o clima, eu achei legal. Eu gostei da primeira temporada. Ainda não deu aquele... primeiro episódio, né? Desculpa, do primeiro episódio. Ainda não deu aquele tom pra mim de tipo, vai ser a melhor das séries de todas, mas vai ser uma série gostosa de acompanhar, eu tava curiosa, porque eu queria muito, porque eu gosto do universo das crônicas, eu tenho os livros das crônicas, eu já tinha o livro de Fogo e Sangue, que foi o que adaptou House of the Dragon. Eu ainda não tinha começado a ver nada de Cavaleiros dos Sete Reinos, eu até, assim, mosquei mesmo, assim, que é uma coisa que eu gosto de ler antes, geralmente, nessas adaptações. E só agora que eu tô equiparando o conhecimento de livro com o conhecimento de série enquanto tá saindo. Mas eu tava entusiasta e você tava meio... vamos lá, né? Vamos assistir. Mas agora mudou, eu gostei bastante da série. Eu tô mais curioso em ver a continuação agora do que quando eu vi o primeiro episódio de House of the Dragon. Porque House of the Dragon eu tentei fazer ele ver, sei lá, 1 ano atrás. E parou. Nunca mais. Eu tô mais empolgado com essa que não tem nada a ver com o mundo. Tá vendo? Só... E acho que é isso que é importante de setar a expectativa, que eu falo, né? Aquela setou a expectativa épica, mas ela é como se fosse um começo ali que eu não achei tão épico. Acho que eu achei meio lento. O começo... Eles espremem ali, né? Eles esticaram, porque o Fogo e Sangue é um livro de como se fosse mestres e fofocas construindo uma história da dinastia Targaryen. Que foi onde eu parei. Não, mas é isso. Eles pegaram... O Fogo e Sangue é toda a dinastia e eles pegaram um recorte que é quando tem a guerra que foi matando um bando de dragão. A partir dali os dragões foram só acabando e a dinastia Targaryen lentamente perdendo o seu poderio e tal também, né? Então é um recorte muito importante. Eles falaram, a gente vai mostrar aqui, adaptar a Guerra dos Dragões. Então é um momento muito importante. E o começo, como realmente eram relatos muito assim, fofoca, disse-me-disse, fazia sentido que eles esticassem. Mas se você começa esperando que já vem fervendo, assim... Eu não sei, eu acho que o começo, por exemplo, do próprio Game of Thrones foi lento, mas prendeu muito mais a atenção. Já essa aí, eu fui um pouco sem expectativa. Pelo trailer, eu já senti que era um tom mais de comédia, né? Você comentou. Eu até comentei no próprio trailer, eu falei, acho que não pode ir lá pensando em Game of Thrones, acho que não é o objetivo. Não fui com esse mindset, fui pensando mais que ia ser algo mais estilo Robert Downey Jr., alguma coisa do tipo. E me surpreendeu, foi gostoso de assistir, é uma série que eu pretendo continuar a assistir. Aconselho quem quiser assistir, assista, porque é gostosinho de ver, só... Tenham esse mindset, né? Coloca na cabeça que não é Game of Thrones, não é épico. E eu acho que pra quem tiver em dúvidas, eu nunca vi Game of Thrones, eu consigo assistir essa do nada? Consegue. É uma história que tem uma proposta por si só dela. É aquela coisa, se você conhece o universo, como eu falei, vai ter um nome aqui, vai citar várias famílias e não vai explicar quem é quem, o brasão, X, Y. Você, como fã de Game of Thrones, vai ter aqueles links, fazer aqueles vínculos que são interessantes e quentinho no coração de quem já gosta do universo. Nesse primeiro episódio, então, tem, acho que uma referência ali, né? E passa reto, assim, é uma pessoa que tem um sobrenome conhecido, né? Tipo isso, eles citam algumas das grandes famílias, mas tem um destaque maior só pros Baratheon lá,
E é isso. Vai ter citações de outras famílias, porque é um torneio de grandes cavaleiros, né? De famílias importantes. Mas não tem necessidade de você conhecer o universo de Game of Thrones antes pra assistir. Então eu acho que é uma série legal também por isso, porque ela vem abraçando públicos diferentes. E eu não sei, eu ouvi uma declaração de showrunner falando que aquele começo, porque até o George Martin falou assim, nossa, eu não esperava naquele começo mesmo, sabe? Do cocô. Peraí, então, corte aqui. Quem assistir não quer spoilers, a partir de agora a gente não vai falar mesmo, hein? Ah, sim. Então volta depois. Primeiro episódio que tá lá, ele enterrando o ex-lord que criou o Dunk, não sei o quê. Eu achei que era o pai inicialmente. Então, entendi. Aí depois ele fala, não, mas o que eu vou fazer agora? Eu vou vender cavalo? Não vou, não. Vão ter justas em Valfreixo, eu vou lá, e aí aquela cara bem assim, altiva, pensando, eu vou me tornar um cavaleiro, eu vou vencer as justas, e vai crescendo aquele tema de Game of Thrones, né, da abertura que ficou marcante pra sempre. E aí, plá, corta pra ele cagando. George Martin falou que nem ele esperava aquilo, que de vez em quando ele descreve alguma coisa do tipo, mas ele nunca se alonga numa cagada. E eu acho que foram duas coisas, tá? E não é só uma cagada de cócoras, é ele levantado com Quem caga lá. assim é a minha dúvida. Quem faz desse jeito, cavalo. né? Quando o cavalo tá andando lá e vai caindo pra trás. Era essa a cena. Eu acho que foram duas coisas, tá? Porque a declaração que foi dada por showrunner foi assim, porque na verdade ele ficou nervoso, porque ele ia pra um negócio que ele não tava preparado, talvez, deu dor de barriga, plá, deu diarreia. E pra mostrar isso, que ele ficou nervoso. Eu pensei, não foi. Não passou tanto, não. Não foi. Eu acho que foi uma ironiazinha, assim, uma brincadeira de vocês estão esperando Game of Thrones e não é Game of Thrones, sabe? Aí joga um cocô. E então... se for isso, foi bem feito, eu acho, e deu certo. Porque Não, pra ali quebrar nessa a expectativa. cena já me quebrou Eu não sei totalmente. você, mas quando eu tava assistindo e começou aquela música, eu falei, vamos usar eu tava comendo ainda. Vamos usar a música e plá, cocô. Eu falei, tá. Okay. Cortou na hora. Cortou meu lanche, cortou tudo. Falei, E daí já é legal que já na sequência ele começa a andar lá com os 3 cavalos dele. Ele chega lá na cidadezinha, já me dá nervoso. Ele entra no restaurante da mulher, a mulher vai servir água, alguma coisa pra ele. Na estalagem. Coloca ali uma água, ou seja lá o que era, não fala, né? Pra ele. Ela dá um gole e depois e completa pra ele de novo ali. Isso devia ser bem comum. Daí Mas bem zoado, sabe? Então eles mostram esses detalhezinhos, assim, essas coisas. Acho que de propósito, coisas que você não veria em Game of Thrones, mesmo se acontecesse na época, você não via acontecendo lá. No máximo um copo do Starbucks, né? Coitada, Emilia Clarke. Esse é um cara que é ninguém. Não importa. É um cavaleiro andante que perdeu o Lorde que ele tava acompanhando, né? O cavaleiro que ele tava acompanhando e aprendendo desde de criança. Ele é um órfão, já ficou claro, estabelecido isso. E aí, de repente, numa estalagem, ele encontra um garoto careca. O garoto careca reencontra... O Egg. O garoto careca fala que é órfão, e é só que a gente sabe, a princípio. Tem uma outra coisa que acontece, que passa batido, mas que assim, só pra pontuar, eu acho que é importante, que é o cara que tá na estalagem vestido de vermelho, um lorde claramente, que do nada implica com ele, fala meia coisa e vai embora bêbado. Tá? Eu sonhei com você, né? Sonhei com você, não vem falar comigo. Aí foi embora bêbado, né? A gente só não consegue saber de onde ele é, nenhuma família, só vê que são cores vermelhas e tal. Dá um spoilerzinho na moeda, né? É. A moeda aparece as cabeças de dragão ali, então, né? As cores também, né? Vermelho e as dourado. cores também deixam bem claro. Assim como na moeda dele tem o brasão do mestre dele, né? Do senhor dele, que é o solzinho, né? Então algumas coisas acontecem. Né? Então tem algumas coisinhas, assim, que passam, mas assim, aí depois ele vai pra Valfreixo, que é onde tá acontecendo esse grande torneio. A gente já entendeu que é uma homenagem. Toda vez que você fala Valfreixo, eu penso Valfenda. Inclusive, essa é a semana da gente editar o vídeo de Senhor dos Anéis que a gente gravou há 5 anos, porque são os 25 anos da trilogia. Nossa, é verdade. Então vem aí, algum momento. Mas que a gente gravou faz um tempo. Inclusive, agora está imprimindo outra coisa. Não tem dragões, mas tem ovo de dragão, tem Targaryen, então vai ter impressão até o final. Fiquem aí pra ver mais um projeto relacionado a esse tema. E aí, quando ele chega em Valfreixo, pra esse momento, pra essa justa entre vários nobres lutando, ele tenta se inscrever, não consegue porque ele precisa o apoio até então de um cavaleiro que ele queria, de uma família do cara que o mestre dele ajudou, mas o cara obviamente nem lembra do mestre que tomou uma flecha. Enfim, essa parte não dá certo, ele não consegue grande coisa. O que é importante aqui são as pequenas associações. Ele tem uma interação lá, uma dança divertida com o cara Baratheon. Que eu acho que vai ser quem vai ajudar ele no final. O cara deve ter gostado dele ali. Ela sabe, eu não sei, mas eu crio minhas teorias aqui. Então podem teorizar aí embaixo também, eu não vou confirmar nem que sim, nem que não, mas tem essa associação. Tem um interessezinho dele na mulherzinha que tava mostrando o teatro lá do dragão, ele dá uma olhadinha, assim, fala, apareceu ali e sumiu. Eu falei,
Nada é à toa, né, gente? Apareceu ali, tem um foquinho de tela, Apareceu por a algum Hermione motivo tem a ali. Hermione. E o Egg com ele, que o Egg que reaparece ali, diz que foi na carroça de quê? De cabrito, sei lá, de coisa que tava junto. Nossa, aquele moleque, eu não sei, que fica careca não combinou muito com ele. Ficou muito Tadinho. engraçado a forma da cabeça dele, que tem duas bolas na frente e uma grande atrás. Aí eu falei com ele, a gente não sabe como é a nossa careca Eu até a não gente vou- cortar a nossa Agora careca. que eu não quero raspar meu Eu cabelo, não quero descobrir, tô indo Já tudo não bem. queria, agora é que eu tenho 7 bolas aqui, sei lá. Não, ele que eu vi ele com o cabelinho lourinho, assim, normal, era bonitinho. Normal. Mas assim, o Egg aparece ali do nada e fala, pô, deixa aqui te ajudar, eu tô fazendo um peixinho, eu sei fazer. E eles acabam, no final das contas, se associando num acordo mútuo. O moleque cheio das palavras, né? Todo... Ele é bem Street articulado. smart. Bem articulado. E qual é o nome disso? Quando a pessoa vence na lábia, assim. Esperto. Enfim, é isso. Ele Espertinho. consegue manipular Eu bem falei os street interesses. smart agora, né? Eu não sei, gringo, eu não sei trazer essa palavra pra expressão portuguesa. Mas assim, eu acho que já setou no primeiro episódio, ele acaba muito do nada, né? A gente tá sempre acostumado com essas séries, ainda mais primeiros episódios virem com uma pá no final pra você querer ver o outro, e ele acaba meio que assim. Cliffhanger, né, no final. Sonho, tipo, vi uma estrela cadente, então a gente tá com sorte e os caras não. É Mas isso. isso eu achei super legal, porque é o que eu falei. Não é que ele falou assim, tipo, deixou um baita de um tema aberto que você fala, nossa, o mundo vai acabar nem nada. Ele falou, esse é o começo da história dos dois. É bonitinho, é o começo de uma aventura. E é isso que então é isso que é gostosinho de ver. O cara que é ralé, se juntou com o moleque que é mais ralé ainda, né? E o que vai dar? Assim, não deixou um grande cliffhanger, claro, tem o tema do torneio que ele tá entrando, se ele vai Sim. conseguir entrar, se não vai conseguir. Mas você sabe que a história não é sobre o torneio, assim, então não é exatamente essa parte. Você fica curioso mesmo de saber o que vai acontecer depois. E o que eu posso falar sem spoilers é que apesar de ser uma jornada que vai ser mais leve do que uma Guerra dos Tronos, do que uma conspiração, não sei o quê, ela vai ter algumas pequenas reviravoltas. E é isso. Mas, de novo, eu acho que o tom é isso, o começo de uma aventura, o começo de uma jornada. Que vão ter, claro, porque é um universo de Game of Thrones, querendo ou não, então é Westeros, então ainda vai ter aquela coisa meio... Que eu acho, inclusive, que na direção do episódio eles tentam trazer bastante, porque o episódio, apesar dele ter adaptado bem fielmente, com mudança só de ordens às cenas, você vê que no comportamento dos personagens, por exemplo, até o Baratheon, ele é bem assim, chulo na forma de falar, assim, até mais do que na linha do livro, sabe? Eles pegam bastante de como era a ideia dos personagens de Game of Thrones, daquela coisa meio escrachada, e continuam trazendo pra cá. Ainda que o tom seja mais divertido, os personagens parecem viver no mesmo universo. Você entende o que eu tô dizendo? Por mais que seja, assim, você tá assistindo algo e não é Game of Thrones, também não tá fora de Game of Thrones. Sei lá, se a gente for pra King's Landing, pra Porto Real, ainda vai ser a galera de Porto Real. Eles mantêm caracterização e a atuação de personagem de acordo com como eles seriam na época, como seria um lord daquela época, e eu acho isso legal. Porque por mais que mude showrunner, por mais que mude quem tá ali por trás do projeto, sejam outros Tem roteiros... um estilo, né? Uma linha porque, guia. querendo ou não, é o mesmo universo. Sim. Então eu acho que as pessoas têm que entender que elas não estão assistindo Game of Thrones, mas não pode parecer também que a gente saiu de uma história do George Martin e foi pra uma história do Tolkien. Entendeu? Então, Não, sei foi pra lá. história do Coração de Cavaleiro. Coração de Cavaleiro, adoro esse filme. De verdade, adoro esse filme. Sim, são episódios que vão ser curtos, então é um projeto que eu acho que ele também não tá tentando ser megalomaníaco. Eu vou até colar nos tempos, mas assim, primeiro que são 6 episódios, pelo que foi divulgado, que já é pouco. As temporadas hoje já são muito mais curtas do que antigamente, são 8 episódios geralmente. Além de tudo, não tá nem seguindo aquele padrão das séries épicas que são lançadas, ou grandes séries que tem pelo menos 1 hora, né? 2 horas no episódio final. Não, aqui a gente abriu com um de 42, episódio 2, 33, episódio 3, 31, depois 34, 37 e encerra com 31. Então, tá vendo? Se você aguentou o primeiro episódio, é o mais longo da temporada. Exato! Então, assim, Os outros vão ser fichinhas. séries desse tipo com meia hora, eu acho que nada que eu vejo no estilo tem mais isso. Há muito tempo. Então, mas eu acho que tem a ver com esse estilo de comédia, né? Porque comédia costuma ter menos tempo, né? É que não é uma sitcom, né? Não, Ainda é uma série de época, querendo Sim, ou não. não, ela tem uma história. Comédia é muito menos sobre a história, é mais sobre a piada, né? Esse ainda tem claramente a história, que é o principal, que vai desenrolar. Mas eu gostei. Vou continuar assistindo isso aí enquanto tiver esse tom, eu vou continuar curtindo, porque às vezes muda o tom, né? Eles podem querer oferecer outras coisas depois. Eu adoro coisa medieval.
adoro coisa medieval, já trouxe um machado no episódio que ainda não saiu Eu falei, machado? Ah, foi aquele. do Senhor dos Anéis que ainda não saiu. Tem a espada do Frodo aqui, né? Então é um tema medieval, assim, de Dungeons and Dragons, tudo que tem muito relacionado com essas coisas eu sempre gostei. Então me atrai. O tom de comédia em si, pros fãs de Marvel aí, sinto muito, eu tô um pouco cansado disso. Eu acho que a Marvel setou tons de comédia pra tudo que eu Mas já... você acha que foi igual? Porque eu não acho. Então, pra mim foi, apesar... Quando você falou Ron Weasley, pra mim era Ron Weasley, não era Então, Marvel, apesar não era disso... Capitão o Homem de Ferro. Era isso que eu ia falar. Então não era exatamente o tom de comédia sarcástica que entrou no próprio Thor, começou com o Iron Man, né? Num tom sarcástico, né? O Tony Stark era piada sempre através de sarcasmo, o que no começo eu acho que funciona muito bem, mas depois, com todo mundo fazendo, até teve horas que até o Capitão América fazia, isso foi me cansando. Tanto que acho que eu fui a única pessoa no cinema assistindo que quando o Tony Stark morre, eu falei, graças a Deus, eu não aguentava mais esse tipo de piada. Eu senti pena. Eu não fiquei com muita pena, não, pra dizer isso. Na verdade, eu só não chorei, eu precisava falar só disso. Eu só não chorei porque o garoto do meu lado, eu fui no dia seguinte à estreia. Uhum. E eu acho que ele foi antes. E aí, quando eu tava no momento auge ele falando que eu sou invencível, sei lá, inevitável. Qual é o nome, gente? O Agente Smith. Não. Que ele fala isso pro Neo. Não, o roxão lá, gente. Thanos? O Thanos. Aí o outro fala, I am Iron Man, sabe? Que aí, tipo, ele coloca e tal. O garoto falando antes de mim, então ele quebrou a cena pra mim. Então eu não chorei nem nada, porque eu estava com ódio do garoto do meu lado. Eu ficaria também, não posso falar muita coisa, não. Ele só falava o tempo todo, ele adiantava todas as grandes cenas. Não dava. Aí ia ficar chato. Mas então tem esse tipo de humor sarcástico que começou a ficar muito famoso e assim, eu vou falar uma coisa aqui polêmica. Eu fico imaginando se as pessoas que dão risada disso, se tivesse um amigo igual o Tony Stark, se ia gostar do cara. Porque um cara que é sarcástico e fica tirando todos os seus defeitos pra fazer piada, você não vai querer ser amigo desse cara, sabe? Sei lá, mas é meio estranho. Eu acho que o cara, assim, uma coisa é um amigo que faz de vez em quando, mas fazer o tempo todo igual nos filmes lá, eu cansei. Mas não é o tom da série. Não acho. A série pra mim tá mais estilo, por exemplo, se eu comparando com a Marvel de novo, se eu falar, bom, você já falou do Ron, eu falei do Ron, né, que ele me lembra do Ron, mas também colocar ali com o Homem-Formiga ou o Homem-Aranha, né, com o Tom Holland. Um humor mais levinho, sabe? Então, eu acho que é mais esse tipo de humor que a série traz, então pra mim, por isso que não foi tão impactante quanto se fosse alguma coisa sarcástica, por isso que eu acabei gostando da série, né? Do primeiro episódio da série. Essa ideia que existe muita coisa na cultura pop, existe em anime também, que é do mestre e aquele que vai ser ensinado, sabe? De dois andando juntos e buscando associações e semelhanças ou diferenças entre ambos, aprendendo um com o outro. E essa coisa de quase slice of life, que é um estilo de anime que você vai passando por situações e mais das sensações e aprendizados são maiores do que os macro acontecimentos em volta, sabe? Eu acho que essa ideia de jornada e caminho me atrai bastante. Porque eu acho que, gente, uma coisa que acontece muito no dia de hoje também é que, como Game of Thrones foi também um grande marco, que foi a série que surpreendeu, que o que achava que era protagonista morre na primeira temporada, depois Casamento Vermelho, e foi só explodindo cabeças e não sei o quê, e realmente todas as séries a partir disso, e depois várias outras que foram também aumentando um pouco mais desse sintoma, fez com que o plot twist fosse sempre necessário, que as explosões fossem sempre necessárias, que as mortes fossem sempre necessárias. E eu acho que não é uma história da Disney que a gente tá acompanhando, não é isso, não é essa expectativa também que eu quero colocar pra vocês, mas eu acho que é bom às vezes a gente saber que é uma história que ela não precisa desse senso de urgência o tempo todo, porque a gente pode dizer que não é um defeito o episódio inicial ser mais, entre muitas aspas, lento, que é ouvir de algumas pessoas essa crítica, inclusive. Eu acho que justamente a gente precisa dissociar dessa urgência, saber assistir algumas coisas que às vezes elas não são nem macro inteligentes, então elas são mais lentas porque querem ser cabeças tipo Pluribus, que a gente viu só o começo também e parou, nem elas são também extremamente cheias de entretenimento e ação e efeito visual e sonoro o tempo todo pra você. Às vezes ela é só divertida, ponto. E é isso, com alguns ápices que vão acontecendo. Porque eu acho que as pessoas estão muito mal acostumadas com essa produção de serotonina e não sei o quê. É a notificação, é o TikTok, é o negocinho que vai abrindo, é toda hora alguma coisa te impulsionando sensações no cérebro e a série, o filme tem que ser a mesma coisa. Não acho que tem.
Também não acho. Bom, pelo menos não todas as obras, né? Algumas Não, mas podem... é isso. Essa aqui não tem como proposta, entendeu? Então acho que isso é importante. Tá, entendi o seu raciocínio. É. Não, e eu acho que ela tá cumprindo bem isso aí. Não esperem guerras. Vai ter luta, tá, gente? Vai ter disputa. A gente tá indo pra um negócio ali Mas que é o que você falou claramente... do Slice of Life. A história não é uma guerra, por enquanto, tá? Assim, minha sensação veio no primeiro episódio. Não é sobre uma guerra, não é sobre grandes lutas. O que dá a minha sensação é a história de vida do cara. Do Duncan e do Egg, né? Então eles se juntam ali e fica bem claro pra mim que a gente vai ver eles. É isso que vai apresentar. É sobre eles. O cenário medieval, o cenário Game of Thrones, é onde se passa. Eu acho muito legal, porque a gente tem muita série de fala de cotidiano, da vida das pessoas e coisa, só que é sempre algo dos nossos tempos, ou vitoriano, coisa do tipo, e tem algo mais medieval assim. Eu acho que bebendo lá de novo do suco do Game of Thrones, acaba sendo uma coisa legal pra quem curte esse estilo. É porque você não continuou vendo Outlander. Também tem Outlander, né? Outlander eu esqueci, pior que esse eu gostei mais também, só que eu não peguei, não continuei assistindo. Mas ainda assim, muito diferente de Outlander também, né? Outlander beira pro místico, né? Romance místico lá, sei lá. Pra quem tá curioso e ainda não viu e pegou um monte de spoiler com a gente aqui, vai assistir, eu recomendo, se você curte esse tipo de coisa. É uma série legal, eu acho que vale colocar um pouco de você ali dentro, porque os caras que fizeram, eu acho que eles fizeram um trabalho super legal, eu acho que merece um pouco essa atenção. Pra quem já assistiu, bota nos comentários se você acha que tá concordando com a gente, o que você achou, o que você espera, suas teorias também, porque eu tô cheio aqui. Então, eu acho, só comentários finais, eu acho que vale a pena, eu acho que vale tentar assistir com outros olhos, caso você tenha se frustrado porque esperou uma coisa muito diferente do que foi entregue. O que, de novo, eu queria ressaltar é que isso não é alguém construindo em cima do universo de Game of Thrones, é o próprio autor que fez isso há anos atrás e criou essa história, que dentro do fandom das Crônicas de Gelo e Fogo era uma das histórias mais curtidas. É uma das histórias que o fandom mais gosta e tem carinho, justamente porque é uma história que você cresce, que você constrói carinho em cima, são personagens muito queridos, é um tom diferente, um respiro no meio de Game of Thrones. Pense, gente, que não é a história inteira de todos os viventes em Westeros, nos Sete Reinos e não sei o que eles estavam brigando e se matando o tempo todo. Tem outras coisas que são construídas ali no meio, então por que ele só morre uma vez, o que ele faz antes de morrer tem muita coisa, né? Pois então assim, tem outras coisas importantes que dá pra tratar no meio desse universo. E dentro do que foi feito, que é o material oficial do próprio autor de Game of Thrones, que ele não fez ontem, porque se fosse ontem ele não teria terminado, ainda por cima tá sendo super fiel. Então não dá nem pra reclamar que é um negócio que tá... Não, é isso. Tá dentro de tudo que uma pessoa que se diz super fã estaria gostando. Agora basta você saber se é o tipo de coisa que você quer assistir agora ou não. E é uma série que a gente vai acompanhar, vai continuar colocando aqui, vamos esperar o próximo episódio pra falar um pouquinho mais. Então. E aí, conta pra gente o que vocês querem ouvir aqui também. Como vocês querem nos comentários, que dia vocês preferem que saia esse vídeo, a gente tenta trazer, dependendo do nosso cronograma, é claro. Deixa o seu like, se inscreva pra acompanhar mais vídeos como esse e a gente se vê na próxima. Tchau. Falou.